Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um episódio do Dança Podcast. E hoje tem um convidado especial de São Paulo, esse cara que a gente já tá conversando há muito tempo pra gente trocar essa ideia, pra gente marcar esse encontro. E hoje ele conseguiu participar e eu também consegui estar presente, né? Porque a gente nunca casou os horários essa semana. Não tava casando, mas agora casou, deu certo. E que bom que você veio, Leandro Jesus, seja bem-vindo, meu querido. Ô, meu querido, primeiro obrigado aí, viu? Finalmente a gente conseguiu, realmente os horários não casavam, né? Sim. Mas eu quero dizer, desde já, que estou muito feliz pelo convite, tá? Você é um profissional aí que eu admiro. E também desde já, também agradecer a toda a galera de Santos aí, todos os profissionais que sempre me recebem aí, cara, com o maior carinho. Eu fico muito feliz quando eu vou para Santos, né? Toda a Baixada aí, a galera me recebe assim com carinho, isso é fantástico, cara. Legal, legal, que bom, cara. E inclusive a gente teve algumas experiências juntos muito boas, que primeira vez, uma das primeiras vezes, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui pra São Paulo pra fazer um workshop, foi na tua escola. Verdade, foi um congresso, né? Congresso Foi. ABC. Foi. Maratona, foi uma maratona, Foi, né? isso mesmo. Foi muito... Nossa, foi sensacional. Foi aí quando eu comecei a conhecer as pessoas pessoalmente de Santos, conhecia por vídeo e tal. Sim. E aí foi uma galera, e você tava lá presente, e falei, caramba, esse Thiago é muito top, velho. Daí a gente chegou a amizade até hoje, né? É verdade. Tudo começou aí. Inclusive, eu conheci muitos profissionais também na tua escola. Foi muito legal eu me aproximar dessa galera. Eu sempre cito esses eventos aqui, porque fazem parte da minha história, da construção de quem é o Thiago, tanto pessoal quanto profissional. Então, conhecer esse trabalho de perto e ver a estrutura que a tua escola tem foi realmente diferenciado para mim. Então, foi algo marcante, mas não foi só isso, né? Teve muita coisa que aconteceu nesse workshop e teve muita coisa também que aconteceu com as nossas conexões. Uma das coisas que eu vou citar, eu já vou dar spoiler aqui do que eu queria falar, mas esse cara, ele é muito humilde. De verdade, vocês têm que conhecer o Leandro. Quando a gente tava no evento aqui, eu não vou falar por todos os profissionais, mas normalmente não é muito comum profissionais que estão no workshop fazerem aula de outro profissional. Normalmente a galera dá aula e vai descansar, vai se preparar pro baile, vai fazer alguma outra coisa. E tem outras questões aí que você também pode considerar, mas normalmente a galera dá aula no workshop e vai fazer outras coisas. O Leandro, ele ficou o evento inteiro aqui em Santos, o evento inteiro fazendo aula de todo mundo, basicamente. Inclusive ele entrou na nossa. Então assim, eu digo humildade porque ele não tem medo nem receio do que vão pensar, e isso é muito bom porque eu também gosto disso. De um professor fazendo aula, o que tem de mais? É algo bom. E ele tá lá fazendo aula, inclusive, para ajudar, para incentivar o professor que tá lá. Quando eu olhei um profissional dentro da minha sala de aula, eu me senti muito bem, muito lisonjeado. Então, assim, faz bem para ele, faz bem pro profissional que tá dando aula e faz bem pros alunos, que tem mais uma figura importante dentro da sala de aula. Pô, isso é diferenciado. Então, assim, fica aqui a minha pauta de humildade que eu tenho aqui pra falar de você. E uma das coisas que eu já tinha em mente, mas eu já gostaria de começar esse podcast com esse pé direito, que é uma das coisas que ficou marcantes nas experiências que eu tive contigo. Pô, cara, caraca, velho, não imaginava isso. E que bom que você tem esse pensamento igual o meu, cara. Eu penso assim, a nossa vida, ela é uma construção, ela é um aprendizado sempre. Não é que eu sou um professor hoje que eu não possa continuar aprendendo, né? Cada aula que eu entro, a cada profissional que eu entro, é um aprendizado novo. Porque cada um tem uma forma, cada um tem um estilo de falar, cada um tem uma forma de levar a aula. E eu sempre aprendo muito, né? E quando você está numa turma de um outro profissional que você está fazendo aula, aquilo que você falou, você acaba agregando para si
para o profissional que você está dando, né, um apoio, pô, estou aqui com você, e para os alunos que estão ali com você. Eu sempre fiz isso, cara. Eu já ouvi coisas negativas, tá? Só, lógico, vou falar o nome do profissional, o cara fala assim, pô, mas eu vou fazer aula de outro profissional junto com os alunos, pô, eu já sou um profissional consagrado. Aí eu falei, mas o que tem a ver com isso? Não, mas aí eu não vou me expor, mas você está se expondo, você depende das pessoas. Aí uma vez eu falei para o profissional, você sabia que tem muita gente que está naquele workshop que gosta de você, adoraria um dia dançar com você? Perfeito. Você poderia estar na aula e aquela pessoa dançar com você, ela te conhecer melhor. A pessoa falou, não tinha pensado nisso. Cara, eu sou isso daí, eu tô ali para ajudar, às vezes eu vou num congresso aí em São qualquer outro, às vezes nem tô dando aula, o cara me pede ajuda, não, tô aí, vamos fazer. Eu acho que os profissionais deveriam fazer isso, né? Sim. Eu me recordo uma vez, rapidão, num congresso, foi no Conexão Santos, que alguns profissionais terminaram os workshops, tal, saíram, foram para algum lugar, e eu terminei, nessa época estava eu, a Jane, o Paulo, aí a gente terminou e ficamos com a galera ali conversando na sala, e ver os profissionais falar. Aí no outro dia eu recebi um post, né, de um aluno, falou assim, meu top 4, os únicos profissionais que ficaram para conversar com os alunos, bater papo. Putz, cara, eu fiquei muito feliz, eu sempre faço isso. E fico feliz, né, a sua aula de salsa, quando eu te acompanhei lá. E, eu curto muito estar na aula de outro profissional. Eu aprendo muito, cara. Perfeito. Aprendo muito. Perfeito, maravilha. Então a gente já começa aqui com esse pé direito, mas vamos fazer uma linha do tempo. Vamos contar pra galera, inclusive você que tá aqui assistindo, obrigado pela sua audiência. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Assim o YouTube acaba te avisando quando tem convidado novo, como o Leandro. E também deixa seu like, seu comentário, que é muito importante pro YouTube mostrar pra galera que esse canal, ele tá crescendo, ele tá começando, mas ele tem relevância, é importante pro mundo da dança, para as pessoas conhecerem não só o Leandro profissional, mas o Leandro pessoal também, né? A gente quer saber como é a história das pessoas que a gente admira. Então dá o like, dá o comentário para o YouTube fortalecer esse canal e alavancar para mais pessoas assistirem. Bom, também deixei aqui na tela o @ do Leandro, que é Leandro Jesus Profissional, para você acompanhar ele no Instagram, Leandro Jesus no Facebook, né? É isso? Isso. Perfeito. Isso mesmo. Maravilha. Então, deixa o teu like, o teu comentário também lá nas páginas do Leandro, para ele saber que você veio que você foi através do podcast. Bom, começando, fazendo a linha do tempo, como que você iniciou na dança, Leandro? Há quanto tempo faz isso? E, cara, na dança eu iniciei, cara, tá indo para 20 anos, né? Por incrível que pareça, eu comecei a dançar aos 16 anos, lá na Bahia. Sofri muito preconceito com isso, Thiago, porque eu vim numa cidadezinha do interior, né, do Nordeste, e aos 16 anos eu dançava muito nos forró, aqueles forró na areia, sabe? Subia a areia e tal. E um olheiro viu um casal de bailarino e falou assim, mano, esse cara é sério. Aí na época eu montava na banda Desejo de Menina, você já deve ter ouvido falar. E aí o cara me convidou, né, e a Fabiana. Aí eu falei, cara, eu não sei dançar, eu só danço, né, aqui porque eu gosto de fazer a poeira cobrir. Ele falou, não, mas você tem talento. E daí, então, né, eu fiquei 3 meses treinando forró, um casal de bailarinos muito bom, a Cezinha e o Charles, me ajudaram muito nesse início, porque eu não tinha noção de nada, né. Só que quando eu estreiei como dançarino, eu sofri muito preconceito, né. O pessoal chegava no meu pai e falava, pô, Nivaldo tem 5 filhos, um deles desviou o caminho, tal, você sabe, né? Infelizmente nós temos ainda, né, essa questão que todo dançarino, né? E aí eu nunca me importei com isso, cara. Eu segui em frente, então eu fiquei dos 17 aos 19 lá na Bahia dançando em bandas de forró, só com forró, né? E crescia na Bahia, né? Passei por esses preconceitos, o pessoal falaram com meu pai. Mas mesmo assim eu falei, pai, não tem nada a ver, é uma coisa que eu amo, uma coisa que eu gosto, né, vamos seguir a vida. Que se eu for pensar 20 anos atrás, né, o preconceito era muito grande com quem dança, muito, né? Maior, né? E aí vim para São Paulo com 19 anos, né, 2000. Chegando aqui, em 2001, eu conheci a dança de salão, né? E aí eu fui integrado, então eu fiquei um tempo na banda de forró.
Aí a banda aqui se remodelou, cresceu, né? Eu continuei dançando na banda. Aí uma cantora de uma banda que você conhece muito, que eu vou, para quem não sabe, vai saber agora, né? A Janaína, do Paulo Borracha, ela era cantora de forró, né? Mentira. Vocês precisam ver a Janaína cantando um dia, cara. Ela vai ver esse podcast, ela vai me xingar. Ela canta muito. Ó, que notícia! Olha só que novidade! Polêmica aqui, ó. Ó, exclusividade no podcast. Janaína é cantora de forró. É isso aí. É cantora profissional. Ela e a irmã dela, né? A Karina. Que legal. Então, ambos eram de uma escola de dança, né? A Janaína, a Karina já era professora e a irmã dela, a Janaína, era monitora, novinha a Janaína. E aí eles falaram assim, Leandro, vou te dar uma bolsa, vou conseguir uma bolsa de dança para você melhorar a sua dança, sua performance e tal, que até então eu só tinha o conhecimento da dança lá da Bahia, e eu assistia aqueles programas lá da Praça é Nossa, que tinha um monte de pegadas aéreas, e eu aí montava as coreografias assim. E aí eles me indicaram a escola, né, a Nutri Dança Celso Gazul, né, uma escola no qual eu tenho uma admiração aí, e minha carreira eu devo isso a essa escola, nunca vou esquecer disso, né, ele foi fundamental na minha vida, e aí me deram uma bolsa, cara, eu falei, eu vou ficar uns 6 meses aqui para melhorar, depois eu vazo, né, tava com a banda. Cara, eu conheci a dança de salão, me apaixonei, Thiago, me apaixonei assim, putz, cada ritmo que eu aprendia, eu curtia um mais que o outro, né, Eu falei, caraca. Só que ao mesmo tempo a banda cresceu, a Janaína se tornou uma cantora, entrou outra, a banda foi para gravação de CD, ou seja, eu tinha show só final de semana, passou a ter show a semana inteira, e a dança também eu cresci, então eu fui pelo processo de bolsista, auxiliar, monitor, todo um processo, durou 4 anos o processo de formação, né? Legal. Processo muito bom, no qual eu estudei psicologia, anatomia, história geral, história da dança. Cara, eu tive, assim, os melhores profissionais no mundo, né? Perfeito. Pedagogia, não sabia falar, não sabia me expressar, então eu tive a Vitalina que me deu muita aula de dição. Eu tive um processo muito robusto, né? Comecei a dar aula logo depois de 4 anos. E aí chegou uma hora que a banda estava em alta e a dança de salão era o meu sonho, sabe? E eu tinha o trabalho no meio e o estudo. Eu estudava, eu participava dos grupos já da escola do Gazul, fazia aula, era bolsista, e eu fazia os shows, e eu tava parecendo um zumbi, porque eu não dormia mais, cara. Era incrível, velho. Chegou um momento, assim, em 2006, que eu tive que tomar uma decisão, assim, difícil. Eu não aguentava. Ou era dança, ou era banda, sabe? Sim. E aí, de novo, aquele conflito, né? A banda eu ganhava, eu tava em sucesso. A dança de salão era um investimento, né? E aí você troca... Isso, aí você troca um sucesso por uma coisa que você vai protelar no futuro. Cara, eu fiquei numa decisão muito difícil e eu acabei optando pela dança de salão e deixei o sucesso, a banda de lado. Foi doído, assim, os primeiros meses, mas hoje, né, até mesmo falando aqui com você, foi a escolha mais certa que eu fiz, cara. Eu tenho muito orgulho disso, cara. Legal. E isso você tinha quantos anos, quando você decidiu seguir na dança? Quando eu cheguei aqui eu tinha 19, né? Então, aos 23, 24. 24 eu decidi seguir a dança de salão. Legal. E aí foi o momento que você começou a dar aula? Foi um estalo assim? Você decidiu ficar na dança e aí abriu a primeira turma? Ou... Porque você teve 4 anos de preparo, né? Foi um bom preparo. Foi um bom preparo. Eu tive 4 anos porque quando eu decidi continuar com a dança, eu falei que eu queria aprender todos os ritmos da dança de salão para dar aula. E aí todo mundo falou que eu era louco. Falou, não, você pode aprender no máximo 3 ritmos, não vai, você não vai conseguir. Sabe aquelas coisas negativas, né? Eu falei, não, cara, mas eu quero aprender tudo. Não que eu não dê aula de tudo, mas eu quero conhecer do básico ao avançado tudo. Para daí eu começar a dar aula com bastante informações. As pessoas, não, você não vai. Aí eu tinha outros profissionais que falavam, não é possível. Aí tinha um que falava que não, outro que sim. Então, depois de 4 anos, cara, eu comecei a dar algumas aulas particulares, ainda não era turma. Legal. Né? Comecei a dar aula particular. Aí daí eu comecei a desenrolar, aí já estava muito bem, o Gazul falou, não, Leandro, você já está pronto para começar a dar aula para a base. Aí comecei a desenvolver alguns projetos
de dança dentro do Gazul. O próprio Gazul me deu turmas para dar aula lá dentro da escola. Aí eu comecei a trabalhar numa escola chamada Fabiano Escudeiro e um projeto na prefeitura. Então eu já comecei logo, depois de 4 anos, com 3 projetos. Na prefeitura de São Bernardo eu fiquei 2 anos, um projeto muito bom, que era danças latinas, me desenvolvi bastante. E na Fabiano Escudeiro ela já tinha uma grande experiência com espetáculos, né? Era uma escola de balé que tinha dança de salão. Com ela eu aprendi muito sobre espetáculo, então eu fiz 3 espetáculos com ela. Nesse crescimento, né, a minha evolução como pessoa, como profissional, eu tinha a empresa no qual eu fazia estudos de liderança, tal, no mundo corporativo. Então eu aprendi muito como lidar com pessoas, né? E aí a dança me ajudou, aí foi assim, né? Aí o Gazul me convidou para ser coordenador da escola dele, aí eu passei a ser coordenador e professor. E lá eu fui crescendo de nível, então eu comecei a dar aula para iniciante, depois eu subi para dar aula para básico 2, né? Aí com 6 anos de dança de salão eu já dava aula para intermediário e avançado, com o apoio do Edson Modesto, um cara que está hoje lá na Finlândia, admiro pra cacete, um profissional que me ajudou muito, né? E todos os outros profissionais, eles sempre me davam feedback. Ou seja, eu cheguei assim a dar aula 3 anos, sempre com o apoio de um outro profissional. Por isso que hoje eu respeito muitos profissionais. Tipo, eu não fui largado, sabe? Perfeito. Leandro, ó, você tá bem, mas você precisa melhorar isso. Você tá bem, mas você precisa melhorar isso. E eu sempre tive muito profissional em volta, muita gente humilde para me ajudar. Talvez é isso que me faz ser o profissional que eu sou hoje, cara. Perfeito. Eu tive muito apoio. Perfeito, legal. Inclusive, eu acredito que, claro, quem você é hoje é diante da tua criação, de onde você veio, dos teus pais e tal. Mas eu acredito também que a humildade que você tem hoje é por causa desse relacionamento com esses profissionais, né? Porque eles se mantiveram perto de você, não importa se você se tornou um profissional, eles quiseram continuar te ajudando e te fazendo crescer. Isso é ótimo, né? Se todo mundo trabalhar assim, um apoiando o outro, o que é um mundo cor-de-rosa de sonhos, né? Mas vale a pena pensar nisso, que mesmo que outro profissional esteja... Eu gosto muito de pensar assim, porque eu tenho uma pessoa assim que ficava perto de mim, que era o Everton, né? A Dani também, só que o Everton, a gente tem uma conexão muito forte, é meu irmão mais velho, é o irmão da dança, é o irmão que a dança me trouxe. E ele é um cara que a gente trocou muita figurinha, mas ele me deu muito feedback, muita ajuda, ele me ajudou muito a crescer. Então eu considero super importante e eu acredito que eu tenha ajudado em algum nível também os dois. E hoje eu tenho a minha mãe e a Jéssica que trabalham diretamente comigo, né, que é minha parceira e tal. Só que por muitos anos eu fiz laboratórios e troquei figurinha com o Everton, então eu tenho esse relacionamento também com um profissional que me ajudou, que eu admiro, e é tanto pessoal quanto profissional, né? Então faz com que eu queira também passar esse tipo de experiência para outras pessoas. Só que o mundo da dança é um mundo ainda meio nebuloso, né? É tudo muito novo, as pessoas estão indecisas no caminho e tal, até mesmo eu, né? Então todo mundo tá ainda decidindo se a gente vai abrir os braços ou se a gente vai fechar os braços. E por mim a gente abriu os braços, né? Seria muito mais interessante, mas enfim. Bom, aí foi o momento que você começou a alavancar, porque você falou que começou a trabalhar numa empresa, começou a trabalhar com essa parte de diretamente como lidar com pessoas, e a dança realmente também alavanca muito isso, e tu começou a se tornar mais... Porque você era aquele cara tímido, meio introvertido e tal, que não falava muito, ou não? Você já era comunicativo desse jeito? Cara, eu sempre fui um cara da zoeira, muito, muito comunicativo, porque que nem o meu pai, ele era feirante, né? Ele criou 6 filhos gritando na feira, entendeu? Da hora. Tipo, tinha 10 mil quiabos na barraca, lá aquele monte de quiabo, ele falava, tá acabando. Eu falava, meu pai é doido, falava, tá acabando. E eu levei isso dele, então o meu lado brincar, conversar, até me falar demais. Tanto que aqui muita gente zoa, fala que eu não posso pegar o microfone, né? Porque eu falo muito. Então, esse lado eu sempre tive.
mas eu não sabia, às vezes, como organizar, como em cada momento, como falar, como se expressar na melhor forma, no melhor momento. Eu sempre fui assim, começava a conversar, não parava mais, sempre fui esse cara. Mas eu não sabia como me comportar diante de cada situação, de cada momento, né? Isso eu tive que sofrer um pouquinho, né? Como eu vim de uma família lá do Nordeste, todo mundo fala alto, eu chegava nas reuniões, às vezes na empresa, eu começava a falar, o cara falava assim, Leandro, a gente tá numa sala, fala baixo tal. Então eu tive que reaprender muita coisa, né? E isso também eu tive a ajuda de muitos profissionais. Falando do alavancar, cara, depois que eu cresci, comecei a dar aula, aí eu saí do casulo, que foi da escola do Gazu, né? Que até então o meu mundo ali estava muito bom, lotado, escola lotada, na época o Gazu tinha 400 alunos. Aí eu fui para o mercado, Thiago. Saí dali, tive que fazer faculdade e tal, então eu tive um momento de pausa ali no Gazu, né? É um ciclo, depois de 8 anos ali, né, com espetáculo, uma carreira muito boa lá dentro, mas aí aquele ciclo se fechou, porque eu tive que fazer faculdade pela empresa, e aí eu tive que ir para o mercado. Quando eu fui para o mercado, eu achei que eu estava muito bom, na verdade eu estava bem atrasado, né? Aí eu tive que fazer uma outra correria, cara, eu tive que falar assim, putz, mano, preciso melhorar, preciso... Aí eu comecei a me sentir mal, né? Porque meio que eu estava acomodado, eu acredito que seja isso, né? Tava muito bem. Aí eu fui pro mercado, cara, eu vi que eu tava aqui no mercado, eu não era ninguém. Aí comecei a estudar de novo. Aí comecei a correr atrás do samba. Hoje eu sou muito grato a toda a galera do Rio de Janeiro aí que me atende, me recebe, né? Eu tenho um trabalho com a galera do Rio, tanto no samba quanto no bolero, muito boa. Foi recebido por esses caras lá, né? Em congressos, eventos, e comecei a andar muito bem no mercado, né? E aí já com o propósito de abrir uma escola, mas ainda não tinha como. Eu preciso, cara, preciso estudar. Aí fui para Buenos Aires fazer tango, aí fui participar dos congressos, né? Eu já vinha fazendo isso pelo ZUC, né? Sempre estava em Minas, no BH ZUC, mas não era muito... Era mais um estudo, uma vez por ano, 2 vezes, aí não. Aí eu comecei a estudar mesmo, me aproximar de diversos profissionais mesmo, né? E aí, de novo, eu acho que eu sou um cara muito de sorte. Eu tive muito profissional que me apoiou, né? Tipo, os caras vinham para aqui, para São Paulo, eu ia lá para o Rio. Eu chegava lá em Buenos Aires, tinha um professor de tango, passava a tarde comigo, me explicando. Então, eu tive muito apoio o tempo inteiro. Aí, de novo, eu me reconstruí e aí eu me tornei o professor não de uma escola só. Eu me tornei um professor de mercado, né? Porque aí eu vi que era bem mais difícil, o mercado, estrutura, workshop, intensivos, e aí eu tive que ir atrás dos profissionais qualificados nesse mercado. Legal. Né? E tive muito apoio. A Jana é uma pessoa que é uma irmã, né? Ela me deu muito apoio. Legal. A gente teve uma pausa, né? Ela parou pela banda, ficou, eu saí, eu não te contei isso, eu saí da banda, ela ficou como cantora, ela parou na dança. Então eu fui pro mundo da dança, que ela me colocou, ela parou, ela ficou na banda, depois ela voltou na dança, e aí a gente se encontrou, trouxe ela de volta pra dança, ela foi num espetáculo meu e chorou, falei, Jana, você é da dança. Que legal. Aí daí a gente voltou na dança, e ela falou, ó, eu vou pro mundo do workshop, eu falei, eu vou pro mundo da escola de dança, e a gente se encontra lá, e assim foi. Ela cresceu no workshop, mercado, foi para fora do Brasil, e eu fiquei aqui me estabilizando para ter uma escola. Aí hoje a gente se encontrou, hoje a gente está numa escola, ela é a professora da minha escola, isso é muito bom. Isso é muito legal, porque a pessoa que te inseriu na dança, hoje te dá suporte para construir a tua carreira como dono de escola, isso é muito legal. O mundo da dança, quando ele resolve contribuir um com o outro, para mim é maravilhoso. Claro que eu tô falando sobre um cenário onde normalmente as pessoas que têm afinidade contribuem uma com a outra, né? Mas eu gostaria que transcendesse essa ideia, né? Fosse além disso. Que todo mundo se ajudasse, e a gente brinca e conversa muito com a galera aqui. Quando você... É muito mais fácil quando você vai... Tem pessoas que falam que... existe até aquela frase que quando você não é visto, não é lembrado. Então, quando você está em conexão com uma pessoa, é mais fácil dela lembrar de você, te convidar para algum evento e tal. Eu entendo isso, né? Mas tem alguns nomes que a gente lembra que não saem da cabeça, né? Então, é legal porque, assim, o Leandrinho,
agora o Leandrinho aqui de Santos. Ele construiu um congresso depois de muitos anos, né? Depois de muito tempo da gente ter uma frequência em São Paulo, ter ido lá na escola do Leandro Jesus agora. Agora vai ficar confundindo, né? Leandro e Leandro. Leandrinho e Leandro Jesus. Leandro Jesus e Leandrinho, boa. Dupla sertaneja. Aí, depois de muito tempo, o Leandrinho reuniu todo mundo aqui em Santos, cara. Todo mundo. Paulo Borracha de Janaína, Leandro. Quem era sua parceira mesmo? Foi a Wanda. Foi a Wanda, isso. A Wanda, o Luan e a Adriana. Alan Ju. Jimmy Karen, Everton e Dani. Eu e a minha atual parceira, que já era a Jéssica Figueroa. Bom, enfim. Rogerinho e Alha, né? Rogerinho e Alha. Não, Rogerinho não tava. Rogerinho não vieram. Não tava, era no outro congresso. Eles vieram no outro. Bom, enfim, teve um monte de gente e assim, todos esses nomes ficaram na nossa história. Então assim, eu achei muito legal que o Leandrinho e a Raquel, o Luiz e a Ana também. Isso. Então assim, toda essa galera ficou na nossa história marcada e eles trouxeram novamente, essa galera reuniu todo mundo junto de novo e foi muito legal, porque fez com que a dança paulista se conectasse novamente. E isso é muito bom, porque assim, a gente sempre teve uma conexão. O Jimmy e a Karen, eles incentivavam bastante a gente a ir para São Paulo, organizaram uma excursão pra gente ir no congresso lá que foi, acho que a Maratona Paulista, que eu acho que foi esse workshop aí na tua... Foi, Maratona Paulista de Dança. Foi. E, então assim, a Santos e São Paulo, a Baixada Santista e São Paulo tinha, né, uma conexão muito forte. Hoje não tem mais, porque cada um tá vivendo a sua vida e, pelo menos na atual conjuntura, que é a pandemia, né? Mas quando voltar os eventos, eu espero que realmente essa conexão volte. A conexão de conversar, brincar, amizade continua. Tô falando mais sobre a parte do trabalho, né? Que a gente consegue ir para São Paulo, a galera de São Paulo consegue vir para Santos e assim vai. Tem essa troca, né? Enfim, então esse mundo maravilhoso, ele acontece em alguns âmbitos e algumas partes, né? De alguma forma, mas nem sempre e nem com todo mundo. Mas tudo bem também, né? Nem todo mundo tem que gostar de todo mundo ou ter conexão com todo mundo, né? Faz parte da realidade. Só precisa respeitar, né, cara? A gente tá falando aqui numa parte muito linda, mas a gente sabe, né? Não vamos enganar ninguém aqui, que tem um outro lado, né? Sim. Tem o lado do ser melhor, de não respeitar, de achar que o trabalho do outro não é legal. Perfeito. De, em vez de falar com o profissional que não gostou do trabalho legal que ele fez, ele vai falar para outro. Tem todo esse lado, não gostei do Thiago, pô, vai falar, não gostei da aula do Thiago, vai lá e fala pro Thiago, pô, Thiago, sua aula não foi legal, tal, do que ir espalhar para outro. Então existe um outro lado que eu procuro nem me envolver. Eu sou um cara que procuro ver o lado bom de todo mundo, né? Aqui a gente tem, né, eu montei aqui um grupo de várias escolas, né, praticamente todas as escolas do ABCD. Hoje eu estou num grupo de mais de 60 escolas, incluindo o balé, né, onde a gente conversa muito, bate muito papo, mas não tem jeito, tem aquele outro lado, né, as pessoas que acham, que falam, que fala mal, o lado da fofoca, infelizmente tem, né, assim, com qualquer outro âmbito profissional. Mas a gente vai levar o que é bom, né, Thiago? Perfeito. A gente vai levar o que é de bom para nós, né? A gente quer repassar essa energia gostosa que a gente sente. E o que a gente não gosta, deixa de lado, deixa pra lá, né? E essa questão que você falou sobre dar um feedback pro professor é uma área muito delicada, Lili, porque assim, ao mesmo tempo que eu acho que é interessante você saber a opinião de outro profissional, de repente ele pode te dar um feedback, falar, pô, seria legal pensar nisso aqui e tal. Eu considero que nem todo mundo realmente quer escutar sobre isso. E se a pessoa não Esse é o X da questão, cara. Esse é o problema. Nem todo mundo está preparado para ouvir. Exatamente. E principalmente se a pessoa não vem te pedir esse feedback. Teve uma vez que vieram 2 profissionais daí de São Paulo e eles deram uma aula aqui e foi uma aula top. Mas o que aconteceu é que eu achei que eles falaram sobre muita coisa,
em pouco tempo. Então, assim, eu acho que eles queriam colocar o máximo de conteúdo ali espremer o máximo de conteúdo dentro daquele tempo para oferecer um valor naquela aula diferenciado. Então eles queriam falar assim, não, eu vou oferecer o melhor para essa galera, o máximo e o melhor. E aí, quando a parceira dele veio me perguntar o que eu achei da aula, o que eu achei super diferenciado, porque eu não esperava, né? Porque a gente já tinha dançado algumas vezes, a gente começou a criar um vínculo. E aí a gente começou a brincar, a conversar e tal, e a gente criou uma certa amizade. E aí ela veio me perguntar o que eu achei da aula. E eu falei, ó, eu achei super legal, super bacana. Porém, eu acho que quando a gente espreme muita informação dentro de pouco tempo, normalmente se perde muita coisa. Muita coisa se aproveita, mas também muita coisa se perde, né? Às vezes vale mais a pena sintetizar, dar uma direção e tal. Enfim, ela achou super bacana o feedback. Então, assim, ela veio me pedir o feedback, a opinião. Só que teve em outras ocasiões também que talvez eu tenha oferecido um feedback sem a pessoa pedir. E eu vi que não foi muito bem recebido. Por quê? Também. Foi uma cabeçada minha, né? Por que eu fui dar um feedback pra uma pessoa que às vezes pode estar cagando e andando pra minha opinião, né? Ela vai falar assim, quem é você na fila do pão, né? Enfim, então, muitas vezes, é uma área delicada. Muitas vezes eu quis ajudar e eu acabei dando cabeçada, então eu parei de fazer isso. Eu tive essa experiência boa com essa profissional de São Paulo, mas foi a única pessoa também que me pediu feedback e eu resolvi dar, depois eu parei. O que você ia falar, Lelê? Eu também, cara. Eu acho que a gente apanha, a gente aprende com isso, tá? Por exemplo, falando do Leandrinho, né? Por exemplo, quando o Leandrinho foi fazer o congresso, putz, ele subiu de Santos, veio aqui um final de semana, ficou com a gente aí das 5 à meia-noite, né? Ele veio aqui, sentou comigo, sentou com o Fabiano, falou, eu quero fazer um projeto e tal. Cara, ele pediu a nossa ajuda. Nesse momento, o que a gente podia fazer para que o congresso acontecesse da melhor forma possível, a gente fez. E referente a essa questão de dar um feedback é muito delicado. Eu também já aconteceu a mesma coisa com você. Hoje eu faço o seguinte, se a pessoa me perguntar, eu dou feedback. Se ela não pergunta, eu não falo nada. Só que o problema é o seguinte, às vezes a pessoa quer dar um feedback e a pessoa não perguntou, a pessoa não deu. Aí ela vai falar para outras pessoas. Esse aqui é o B.O., né? Acaba virando uma fofoca. Perfeito. Se a pessoa não me perguntou, hoje eu faço igual você. Eu não vou dar o feedback. Se ela me perguntar, eu vou dar. E se eu tenho a minha opinião sobre um profissional que ele é uma figura pública, que não adianta eu falar mal de você para uma pessoa aqui hoje, que amanhã vai chegar em você. São figuras públicas, são um mercado onde todo mundo se conhece. Sim. Então é melhor que você fique no seu lugar, fique no seu canto. Perfeito. Eu prefiro não falar, entendeu? Perfeito. Não comentar. Perfeito. Se eu tiver algo que me incomodou mesmo, aí eu chego no profissional, falo, cara, desculpa, tal, mas eu prefiro que chegue no ouvido dele da minha boca, de uma forma, né, que eu acho, de que chegue, né, que às vezes chega num âmbito assim muito complicado. Sim. E aí o mercado da dança, por essas questões aí, de você não falar direto, falar para outro, que é o telefone sem fio, acaba criando, cara, muita inimizade no meio, né? Não sei se aí em Santos acontece isso, aqui acontece bastante. Total. Na verdade, eu acho que é realmente essa situação de não sentar e conversar que gera esse burburinho, começa as informações correrem, e aí cada um transporta essa informação de uma forma e no fim as pessoas param de se falar porque não sentaram e resolveram e não conversaram. Total, eu sou total de acordo, Lelê. Bom, vamos falar... Você tem uma ideia? Oi, perdão. Rapidão, uma vez aqui, cara, tinha um grupo de várias escolas, vários donos de escola, começou umas indiretas no grupo, sabe, indireta de mensagem? Sim. Eu falei, mano, eu não vou ficar no meio disso, eu era do administrador do grupo. Eu marquei uma reunião, coloquei todo mundo frente a frente, eu falei, cara, vocês querem brigar, discutir? Vamos colocar na mesa agora, frente a frente aqui todo mundo, porque todo mundo se respeita, mas ficar dando indireta num grupo, falando mal, isso não é legal.
Cara, e foi uma experiência que eu fiquei mais nervoso do que eles, eu acho, porque eu achei que achei que ia sair uma puta briga, sabe? E no final das contas foi muito bom, deu um fruto muito bom, porque aí um pôde falar, outro pôde colocar o ponto de vista, um despediu desculpa, e o outro falou, meu, desculpa, eu entendi que foi isso, outro, não, tá tudo ok. Colocou em pratos limpos. Foi uma mega experiência que eu tive no âmbito dos profissionais, mas não foi fácil não, cara. Legal. Eu até ia aproveitar esse gancho para falar um pouquinho sobre como surgiu, porque a gente está falando sobre experiências que a gente tem com outros profissionais, mas também a gente fala sobre experiência com outras escolas, né? Que também tem muito às vezes, dessa rivalidade entre escolas. E eu acredito que a concorrência, ela é saudável. Ela te faz crescer. Ela te faz querer melhorar, querer atender melhor o teu público. E isso é muito bom pro consumidor, né? Pro nosso público. Que faz com que cada vez mais eles tenham qualidade no atendimento, na entrega, no resultado, no produto final. Então a concorrência eu acredito que é bom. Mas a rivalidade, eu acredito que ela pode causar danos tanto nas escolas, nos profissionais, quanto no próprio público, né? Mas falando um pouquinho sobre como surgiu a tua escola, agora falando de um assunto mais tranquilo, mais leve, né? Porque esse assunto, por mais que seja pesado e polêmico, a gente fala, a gente cita, porque tem que ser falado, né? Tá tudo bem, né? Não é um tabu que a gente não vai conversar. Mas também a gente quer falar um pouco mais sobre a tua história. Como que surgiu a Estúdio de Dança LF? É isso? Falei certo? Isso, falou certo. Totalmente LF. Cara, quando eu saí lá da Escola do Gazu, 2 anos depois, né? Eu me preparei pela empresa para ser um dono de escola e tal, mas ainda não era o momento. E aí eu comecei a dar aula em Diadema, fui dar aula do zero e tal. E eu comecei a dar aula num estúdio de pilates, aqui na Kennedy e tal. Pequenininho, cabia 10 pessoas. Eu morava do lado e tal, e a dona do pilates foi a indicação de uma aluna minha, da Rose, para dar aula lá nesse estúdio. A gente levantava os aparelhos e tal, e dava aula sexta-feira. Só de sexta-feira. E aí, cara, comecei a dar aula, e até então a minha escola de formação é em Santo André, eu estava em São Bernardo. E lá em Santo André, na escola que eu dava aula no Gazu, não tinha aula de sexta-feira, né? Tinha só treinamento de equipe. E aí eu comecei a dar aula, só que aí o boca a boca começou a rolar, né? Pô, Leandro tá dando aula em São Bernardo, que até então eu estava em Diadema. Sexta-feira, aí começou a vir começou a vir 2. Daqui a pouco, cara, a minha sexta não cabia no Pilates, não tinha, pô, gente, Thiago. Todo mundo ficou sabendo que eu estava dando aula, começou a vir para aula. Ex-alunos meus, lá de Santo André e tal. E aí a dona do Pilates falou assim, Leandro, meu, ferrou. Não tem mais onde pôr gente, como é que a gente faz? Eu falei, caraca, velho. Aí nisso estava para abrir um shopping, eu estava dando aula no primeiro andar do prédio, e o terceiro andar era o RH do shopping, né? Aí o shopping, o Golden inaugurou, e o salão de cima ficou vazio. Sabe aquela coisa que não tem para acontecer mesmo? Aí eu falei, caraca, mano, não tem onde pôr gente e tal. Aí ela falou assim, a gente já tem uma lista de 50 alunos aqui, só que não tem como pôr mais gente aqui. Eu falei, caraca, cabia 20, tava com 25. Aí eu falei, o que é que eu faço agora? E aí o Fabiano, que hoje é meu sócio, você conhece, ele se tornou meu aluno lá no Gazu, desde lá ele me acompanhou 100%. E ele foi aquele cara que falou assim, eu comecei a dançar aos 30 anos, não aprendo não. Eu falei, aprende, velho, que não aprende, sabe aquela, você vai conseguir. Eu falei, me acompanha nas aulas. Eu falei, cara, você é um cara muito educado, você é um cara que sabe dar com pessoas, você pode ser um professor um dia. Ele falou, você tá doido? Eu falei, não, me acompanha 100%. E aí ele começou a me acompanhar 100% nas aulas. Ele continuou fazendo aula no Gazu, fazia aula comigo em Diadema e fazia aula nesse estúdio. Aí um dia a gente foi no estacionamento, aí eu falei assim, pô, velho, Fabiano, abre um salão lá em cima, velho, lá embaixo não tá cabendo, eu acho que eu vou pegar aquela sala lá. Aí ele olhou para mim e falou assim, pô, Leandro, eu nunca abriria uma parceria com ninguém, uma sociedade, mas com você, se quiser, a gente abre, ou entre sócio com você. Eu falei, você tá doido, velho? Ele falou, não, com você eu entro. Isso foi na sexta-feira à noite. Eu falei, então tá bom, amanhã de manhã você vai em casa. No sábado de manhã a gente já tava planejando tudo, cara. 15 dias depois, foi muito rápido, porque eu não poderia perder o espaço, né? 15 dias depois a gente já tava com a escola sempre pronta. Dia 4 de janeiro de 2014 a gente abriu a primeira sala. Foi tudo na correria.
Só que assim, a gente já abriu com 50 alunos. Eu conversei com a Alessandra, com a dona do estúdio, expliquei para ela, ainda fiz uma parceria que dava aula em cima e embaixo, que aí eu subi um público, né? E aí me surgiu a primeira escola, na época eu era parceiro, né? Era casado com a Renata, então era LR, Leandro e Renata, a gente já tinha um trabalho no mercado de workshop intensivo muito forte, eu e ela, né? Tinha um trabalho muito bom, bem consagrado, e aí a gente abriu a escola LR, né? Que na verdade era LRF, Fabiana estava só no nome Razão, não no Fantasia. Uhum. E aí a escola LR surgiu lá, uma sala. Cara, em menos de 2 anos era só uma sala, né? Sala, recepção, era tudo. Em menos de 2 anos, a gente não tinha duplo gente. E aí como eu vim de um processo de iniciante, nível 1, nível 2, sabe? Uma coisa bem organizada, comecei a ficar mal, eu comecei a misturar, sabe? Um iniciante na mesma aula, porque era uma sala só, um iniciante com quem já dança, aí eu comecei a ver que minha qualidade de trabalho não estava legal. Eu não estava conseguindo ter uma turma só para iniciantes, só para o nível 1, só para o nível 3. O meu método que eu tinha desenvolvido não estava andando. Aí eu falei, Fabiana, a gente precisa mudar. Aí a gente foi, né, planejamos assim, passamos um ano, fizemos mais um ano de planejamento. Aí em 2016 a gente abriu lá, um ano e meio depois, a gente abriu o prédio lá de 3 andares, né? Meu então, Deus. Aí a gente foi pro prédio, atravessamos a rua. Vocês já foram direto na lata, assim. De uma sala para 3 um prédio andares. de 3 andares. Em menos de 3 anos, cara. Nossa E senhora. Aí a gente foi muito doido. Mas assim, muito bem calculado, né? Aí tinha um prédio que tinha elevador, 4 salas, muito bem estruturado, no qual você conheceu já, né? Sim. E ali a gente ficou, né? A gente cresceu muito com uma dança salão, começamos a fechar grandes parcerias. Aí trouxemos muitos profissionais lá e fizemos um congresso com mais de 60 profissionais, no qual o Jimmy, teve presente aí. Foi muito bom, foi onde eu conheci diversos. E daí abriu muita porta, né? Com os profissionais que a gente fazia alguns trabalhos particular, né? Os caras nos ajudaram muito no particular, a gente abriu porta para eles darem aula também no nosso estúdio. E aí a gente começou a fazer parceria com diversas escolas, que é o que você falou anteriormente. Aquela concorrência saudável. Eu falei, eu tô com uma mega estrutura, mas eu não tô aqui para ser melhor que ninguém. Eu tô aqui para fazer o meu melhor dentro da minha empresa, né, sem, né, atingir ninguém. Então a gente tomou todo um cuidado com valores, para não estar, né, com ética. A gente conversou com todas as escolas, né, que estavam no mercado há mais de 10, 20 anos, que era a nossa referência. A gente fez questão de falar com todos esses profissionais e trazer eles para nós. É tanto que nossa inauguração, cara, da segunda unidade, tinha mais de 30 profissionais donos de escola. Legal. A gente fez questão de convidar todos, né? Hoje você chega lá no meu quadro lá, o que mais tem é foto com profissionais que a gente admira, donos de escola, que até hoje eles vão na nossa escola, né? Hoje a gente já está no 3º espaço, mas foi assim que surgiu o LR, né? 2 anos depois aí a minha parceria com a Renata acabou, né? Acabou o casamento, a gente manteve a parceria, e aí a gente continuou parceiros. Sim. Chegou uma hora que a sociedade também encerrou, mas hoje a gente é amiga, ela continua, ela foi uma profissional formada por mim, né, uma excelente profissional, nunca vou deixar isso para trás, né, então não deu certo a vida pessoal, mas a vida profissional ela segue, eu sigo, e aí a escola mudou de nome, né, então ela virou um pouco mais profissional e virou LF, que é a escola que é hoje, né, o nome, a marca. Mas a gente sempre prezou aí, Thiago, pelo respeito, né? Pelo respeito pelos profissionais, aluno, respeito ao mercado, né? E sempre tá do lado deles, né? O que os profissionais precisarem. Precisou de sala, precisou de qualquer coisa, a gente tá ali para ajudar. Foi assim que a gente construiu a marca que nós somos hoje, cara. Perfeito. E ó, eu vou aproveitar 2 gatilhos aqui. E primeiro ponto que eu deixei passar. O primeiro ponto é que você falou sobre como era difícil sair da escola que você estava e começar a entrar no mercado.
E eu vou falar sobre isso também, aproveitar e dizer pra galera a minha opinião, aproveitar. É muito difícil você sair da zona de conforto, onde você já conhece a tua turma, as pessoas, e começar a dar aula em outros locais que estão com outra atmosfera, outra ideia do que é dança, outra linguagem, às vezes casa, às vezes não. Então, assim, é realmente um desafio você sair da escola A e ir para a escola B e começar a dar aula, ou então dar workshop. Tem muita gente que acha que dar workshop é muito fácil, né? Dar aula no workshop. Mas é um desafio muito grande, porque você sai do teu público e vai para outro público, que nem sempre está acostumado com a linguagem que você tem. Às vezes o teu público vai, mas nem sempre. E aí você se encontra com um novo público e isso é um desafio. Então sair da tua escola e começar a ir pro mercado foi um ponto realmente que eu acredito que era desafiador. E o segundo... Rapidão, Oi, perdão. rapidão aí para falar desse gatilho aí, cara. Eu lembro como hoje, Thiago, eu fui pra Caxanga no Malandro, lá no Rio, achando que eu sabia dançar muito, cara. Eu me achava o máximo. Cara, foi uma frustração. É lógico que eu voltei depois, que eu cheguei lá, que eu entrei naquela caxanga lá, velho, todo mundo dançando. Thiago, eu não dancei uma música, cara. eu sei o que é isso. Eu não tive coragem, eu falei, eu não sei dançar, eu comecei a entrar em transe, cara. Então, assim, lógico, 5 anos depois eu voltei lá e fiz parte da história, dancei na roda, da história da Caxanga no Malandro, mas é aquilo que você falou, você sair da sua zona de conforto e ir para um outro mercado, é muito difícil, cara, é muito difícil. Perfeito. Inclusive eu senti isso também aí em São Paulo, primeiramente. Eu fui me sentindo muito bem e voltei me sentindo muito mal pelo nível de dança da galera. E a mesma coisa aconteceu também no Rio comigo. Perfeito, perfeito. Eu acho que quando a gente sai da zona de conforto, em qualquer assunto, né? A gente se desafia e normalmente isso no começo gera uma turbulência na mente, nas emoções, né? Mas depois a gente aprende com isso. É muito legal mesmo. E o outro gatilho é que você falou sobre o Fabiano. Você falou sobre enxergar nele potencial pela forma com que ele lidava com as pessoas, pela educação dele. E isso é uma coisa que hoje eu enxergo e entendo, mas eu não enxergava. Isso é muito bom, cara, porque você vê potencial numa pessoa, primeiro, além do fator da dança, né? Além da dança. Por mais que ele fosse ou não talentoso, o que você enxergou primeiro era a forma com que ele lidava com as pessoas. E isso é muito bom. Porque hoje eu realmente acredito nisso. Eu acredito que para eu trazer uma pessoa para minha escola, para dar aula, independente do tamanho ou dos números, eu acho que independente do Lelê ter 3 andares ou dele ter uma sala, eu acho que isso que vai prezar, isso que ele vai prezar, e hoje eu acredito muito nisso, que é a ideia de você trazer pessoas para perto de você que tenham a mesma energia, a mesma identidade, que tem a ver com o que você acredita, né, os valores da pessoa. Então a forma com que eles vão tratar os seus alunos, a forma com que eles vão lidar com as pessoas na tua escola. Porque hoje eu conquistei uma confiança e um carinho com os meus alunos que eu não quero colocar alguém dentro da minha escola para quebrar isso, né? Isso, cara, tem que tomar muito cuidado. Exatamente. A gente, para destruir uma pessoa, é muito fácil. Então uma palavra mal colocada, ou uma ideia meio diferente e tal, pode magoar uma pessoa. Então, hoje eu tomo muito cuidado com as pessoas que eu decido trazer para perto de mim, né? Trazer para perto da escola. Então, eu acredito muito nisso que você falou, a educação, a forma com que se trata as pessoas e tudo mais. Então, fica esse gatilho aí que você falou do Fabiano. Só rapidão, Thiago, sobre essa questão, eu acho muito importante, cara. Putz, eu te admirava, né? Agora com essas ideias que você tá falando comigo aí, eu te admiro ainda mais. Valeu. Cara, por a gente ter uma escola muito grande, já passou na nossa escola diversos profissionais, né? Eu vou só contar um caso rapidão, sobre profissionais. A gente pensa exatamente isso.
Não importa para mim o tamanho do cara, velho. Para mim importa o que ele é como pessoa, como profissional e qual que é a essência do trabalho dele, né? Já teve diversos profissionais, né, que chega para nós e fala, não, eu quero dar aula na sua escola, tal, tal, tal. Uma vez a gente foi receber o prêmio Baleamundo lá, né, quando a gente estava na classificação lá dos melhores do forró. É lógico, quando apareceu a nossa marca lá e a foto, vieram 5 profissionais naquela noite falar comigo. Só que assim, não, quero dar um workshop na sua escola, eu quero ir lá. Só que eram profissionais, Thiago, que eu encontrava na noite no baile, o cara nunca me falou, e aí, Leandro, tudo bem? O cara sabia quem eu era. Ele me conhecia, né? Aí, naquela noite, ele me viu, eu conversando com outros profissionais, ele me viu lá na qualificação, aí ele chega para mim e fala, não, velho, vamos marcar um workshop na sua escola, eu quero dar aula. Ou, cara, nesse momento eu sou muito educado, eu falo assim, cara, primeiramente você precisa ir na minha escola, conhecer, participar do baile, conhecer meu público, conhecer a nossa metodologia. Você alguma vez foi num evento meu? Você alguma vez participou de algum evento meu? Você alguma vez me cumprimentou em um salão, em um baile? Agora hoje você vem falar comigo? Eu já tive a oportunidade de falar isso para o profissional. Porque para mim, Thiago, não importa o quanto ele é grande, em termos mídia, sabe? Para mim importa o quanto que ele é pessoa. Perfeito. Quanto que ele é humilde. Porque, de repente, você põe um cara lá, que você falou, e o cara vai lá e fala um monte de besteira para os seus alunos, fala assim, como que o Leandro trouxe esse cara para cá, pelo amor de Deus. Perfeito. Falou, queimou o seu nome, queimou a sua marca. Uhum. Então, isso é fundamental. Às vezes a gente faz, cara, uma lista lá e a gente tira, fala, não vai. Não é que o profissional é ruim, não é isso. Né? É que para o ambiente que você construiu, que você sabe melhor que ninguém, você sabe o tipo de profissional que você quer ali. Perfeito. Porque se você não sabe também, você se perde. Perfeito. Né? Perfeito. Você vai atirar para todos os lados. Você tem que ter um direcionamento. Perfeito. É isso que a gente faz. Cara. Perfeito. Inclusive, fica aí a mensagem de um cara que está aí há quase 20 anos no mercado. O Leandro, ele tem o nome dele já construído, consolidado em São Paulo, tem a escola dele há muito tempo. E hoje o que ele preza não é pelo número que você pode trazer ou pelo nível de dança que você tem. Olha que coisa bacana. E eu acho que depois de muita cabeçada a gente aprende que a gente lida com pessoas e a gente quer o melhor para elas da mesma forma que elas proporcionam isso pra gente. Então, eu não vou colocar uma pessoa que possa magoar as pessoas que estão à minha volta. Então, se você preza mais pela tua dança pessoal, pelo teu nível competitivo, enfim, pela qualquer coisa que você possa direcionar para a tua profissão, não esqueça também que você está lidando com pessoas. E isso é muito importante, principalmente para donos de escola. Quando você for oferecer o teu trabalho, quando você pensar por que você não foi convidado e tudo mais. E assim, querendo ou não, a gente acaba fazendo uma seleção natural por uma questão de ideologia, né? Se a gente não acredita... A gente estava montando um workshop, eu, o Everton e a Dani, e a gente estava pensando nas pessoas que a gente ia trazer. E muito do que a gente pensou, a gente estava fazendo a lista... E muito do que a gente pensou era baseado no... Essa galera que a gente está trazendo, porque a gente sabe que eles vão fazer um bom trabalho, que a gente ia convidar. Acabou nem acontecendo, nem foi pra frente. Porque assim, a gente ficou discutindo tanto sobre ideologia, sobre o que é interessante pro workshop. Trazer as pessoas que a gente acredita serem bons profissionais e boas pessoas, então... Vamos começar a listar aqui. E aí ficou só no papel, porque a gente listou bastante gente, mas no fim a gente não estava em contato com as pessoas pessoalmente. Então assim, a gente falou assim, vamos trazer o Leandro e eu acho que você estava com a Renata na época, o Rogerinho e a Ayla, o Jimmy e a Karen, o fulano e ciclano, a gente começou a listar. E aí a gente falou assim, tá, beleza... Mas será que a gente realmente tem nome para construir esse workshop? Foi uma das discussões. Aí a gente deu para trás. Aí beleza. Começou assim. Será que a gente realmente... É normal. A gente queria construir um evento com pessoas grandes que a gente admira,
mas a gente não sabia se realmente a galera ia se sentir lisonjeada, enfim, teve um monte de paranoia na nossa cabeça. Será que essa galera que a gente tá chamando vão falar a mesma língua que a gente? Será que eles vão cuidar dos nossos alunos, do nosso público? Né? Então foi uma das discussões. E assim, querendo ou não, independente de eu te conhecer, talvez eu não conheça tanto o trabalho de outra pessoa. Então assim, a gente vai fazendo uma lista pelos profissionais que a gente considera bom, mas a gente também não tem muito contato pessoal com algumas pessoas. Então, algumas pautas foram entrando e a gente acabou abandonando a ideia. Então assim, hoje, tudo que eu falei hoje pra você, sobre o quanto eu te admiro, o quanto eu considero você humilde, o quanto a tua história se cruzou com a minha e eu admirava já o fato de você ter uma escola gigantesca, de 3 andares, eu achei um absurdo isso. 3 andares pra gente aqui, uma salinha era muita coisa, e a gente viu uma puta estrutura de 3 andares, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. Enfim, eu já tinha te falado um pouco sobre isso, mas agora fica aí isso que eu tinha dentro de mim, esse sentimento. Então, assim, eu falei um pouco sobre o quanto eu te admirava já, o quanto eu admirei o fato de você entrar na aula, mas eu nunca tinha te falado isso, acho que dessa forma, né? Nessa profundidade. Então, você era um cara que realmente estava cotado pelo profissionalismo e pela pessoa que você era. E uma das coisas que a gente pensou é assim, tá, beleza, a gente admira o cara, a gente considera que ele é uma pessoa que vale a pena ter por perto, é um ótimo profissional, mas será que ele vai sentir a mesma coisa vindo pra cá? Entende? Então, assim, ficou uma discussão do cacete, a gente não chegou em resultado nenhum. Porque a gente falava assim, tá, esse cara vale a pena trazer, vale a pena ter por perto, vale a pena apresentar para os nossos alunos, mas será que ele vai se sentir da mesma forma? Enfim, ficou uma discussão do cacete. No fim a gente falou, tá, esquece a ideia, vamos deixar pra lá, vamos desenvolver o nosso trabalho indo lá até os caras, presenteando os nossos alunos com um evento ou outro, levando os nossos alunos até os eventos e tal. Mas a gente acabou nem tirando do papel, ficou uma discussão do cacete e acabou que não aconteceu nada. Bom, enfim, vamos voltar ao assunto da história do Leandro, que eu não sei por que eu entrei nessa história. Mas eu queria te falar 3 coisas, Thiago, talvez você não saiba, ou talvez você nem lembre, né? 3 momentos nossos, cara, fundamental, pelo menos para mim, eu acho importante aqui nessa entrevista falar para você. Cara, uma vez eu fui dar workshop na maratona de dança, não sei, foi no Samba Plural que você estava. Acho que foi no Samba Plural, né? E sempre que a gente termina a aula, a gente procura, eu principalmente procuro no feedback de algum profissional, cara. Eu nunca acho que a minha aula foi sensacional. Eu preciso sempre ouvir de alguém, sabe? E naquele dia, cara, terminou a aula, tava todo mundo naquela muvuca, você me chamou de canto, você falou assim, Leandro, caraca, velho, que aula top, parabéns sua aula. Cara, naquele dia, sabe, eu não precisei ir até o feedback, você chegou até mim e você foi lá e me falou aquela mensagem, cara, precisamos conversar depois, que aula bacana, que top, velho, gostei demais. Putz, naquele dia, cara, eu ganhei o dia. Tô sendo muito sincero com você, cara. Eu ganhei porque você foi lá espontaneamente, né? Eu ia procurar algum profissional para perguntar, mas aí você chegou e me deu aquele feedback naquele momento ali. Eu falei, putz, né? E até então não estava num momento tão bom, que eu estava num momento que eu estava só tendo a parceria com a Renata, né? Então não estava tão legal. Então, uma coisa que eu quero deixar registrado aqui, foi muito marcante, você chegou. Legal, cara. E outra foi quando vocês foram 2 vezes no nosso baile enquanto a dança de salão, né? Quando eu fui ver vocês dançando lá no Santos, final de ano, num evento que teve aí nem lembro, do Giva, eu acho. Foi. Eu falei, mano, eu preciso dessa coreografia lá em São Paulo, eu acho muito top, né? Que vocês dançavam de preto e brancos. E eu vou postar agora aqui no TBT. E eu falei, Thiago, eu quero que você dança. Você falou, não, Leandro, a gente vai, se proporcionou, arrumou um jeito a galera. E quando eu falei assim, não, eu vou chamar o Thiago, divulguei, eu ouvi algumas coisas às vezes, mas quem é o Thiago? Eu falei, não, é um cara que eu admiro, é um profissional, e eu acho a coreografia dele fantástica. O cara, mas você vai trazer uma coreografia para dança de salão? Eu falei, cara, você já viu a coreografia dele? Não. Então, eu tô trazendo porque eu acho que é boa. Eu acabei discutindo, né?
E aí, quando vocês se apresentaram, a apresentação de vocês foi fenomenal, velho. Aquela apresentação de Zuc lá foi top, né? Foi lá no Catedral. E vocês sempre. Não, Leandro, vamos aí, tamo junto. Então, eu queria deixar registrado aí. E a outra vez no Icaraí, que foi uma galera também, foi muito boa. Então, foram 3 momentos assim, marcantes. Legal. Mas aquela do feedback que você chegou para mim foi fundamental, né? Que nem que você falou, dar workshop é muito difícil, cara. As pessoas acham que é fácil, mas não é muito difícil. É um planejamento para dar tudo certo em pouquíssimo tempo. Sim. Você não tem o amanhã para corrigir o depois. Perfeito. Você tem que finalizar ali, finalizar bem. E quando um profissional chega e te dá um feedback positivo, puta, isso te dá um alívio. Só para deixar registrado isso legal, aí, cara. Legal, cara. Agradeço, cara, de verdade, porque assim, são coisas que a gente faz de forma espontânea, de coração. E saber que isso ajudou alguém que a gente admira, que a gente gosta, que deu um acalanto ali naquele momento que a gente precisa, é muito importante, porque muitas vezes a gente não tem uma palavra amiga, né, pra escutar, pra falar, pô, legal, cara, e até pra dar esse feedback tanto positivo quanto construtivo, né. Então, assim, eu acredito realmente que quando a gente se propõe a novos desafios ou sair da zona de conforto, é legal ter pessoas ao nosso redor para somar. Por isso que é bom também eu acredito que procurar pessoas que somem, né? Que contribuem na tua vida e você na delas. Então, eu acredito muito que nesse momento que você estava passando nessa transição, e eu sei como é que é isso, passar por uma transição de vida pessoal e profissional. Inclusive, eu vou até citar um fato. Quando eu fui para São Paulo, primeiro eu fiquei lisonjeado com esse convite que você fez lá em Praia Grande, fiquei muito feliz. Fui contar pro grupo, parecia uma criança. E aí eu comentei, pô, o Leandro convidou a gente para se apresentar em São Paulo e tal. Aí, enfim, aí acabou rolando a apresentação, só que nessa época eu tinha me envolvido pessoalmente com a minha parceira, que era a Jéssica Souto, e a gente não tava mais junto também, pessoalmente, mas estava profissionalmente. E eu tava nessa transição, já não tava mais com ela, tava com outra pessoa, já tinha se passado um tempo, e a gente foi um clima muito chato, porque foi uma sensação ruim, sabe? Você não tá resolvido ainda pessoalmente. Eu tava muito bem profissionalmente resolvido, mas não tava pessoalmente. Então a gente tinha se desvinculado pessoalmente, a gente foi se apresentar em São Paulo, só que ficou esse clima chato e eu não consegui aproveitar, eu não quis ficar nesse clima muito tempo e eu não consegui aproveitar o baile como eu gostaria. Então eu tive um feedback muito bacana do teu público. Bastante gente veio elogiar a gente na mesa, eu dancei com algumas pessoas, foi muito legal, mas eu não aproveitei tanto quanto eu gostaria, porque eu tava nessa transição e tava um clima muito pesado lá e tal. Não por ela ou por mim, mas pela situação em si, né? Pela situação. Então a gente acabou não aproveitando, a apresentação foi top, e aí pra ajudar na descida pra Santos, o carro quebrou ainda, nem te contei isso, né? Não. O câmbio do carro não entrava, só ficava de terceira, então a gente tinha que passar a serra lá. Nossa, foi um clima, assim, foi uma pena, porque foi um desperdício essa ida pra São Paulo não ter aproveitado como eu gostaria, porque a gente foi muito empolgado. A galera tava muito animada. Mas aí ficou esse clima quando a gente se reuniu na mesa e tal, nem ficamos muito tempo junto. Enfim, tu sabe como é que é, né? Fica... Sei muito bem. Mas vamos ter outras oportunidades, velho. Passando essa pandemia, a gente vai fazer, aí vai acabar esse clima aí. Se Deus quiser, cara. Então, assim, até peço desculpas se teu público estiver assistindo, de não ter me envolvido muito na alegria do baile, na energia e tal. A gente até foi embora de uma certa forma rápido, mas foi por isso. E assim, e ninguém tem nada a ver com os nossos problemas, né? A gente não pode passar essas coisas para as pessoas, né? O público, nossos alunos, eles não têm que sofrer. Mas ao mesmo tempo a gente é humano e tem momentos e momentos, né? Tem momento que a gente tá triste e tal. Tenho certeza que você deve ter passado por essa transição também.
mas o importante é não deixar a peteca cair. Ou se passei, filho. Mas assim, quando a gente tem. Quando a gente. Aquilo que a gente tinha falado anterior, quando você é um bom ser humano, Thiago, você é uma pessoa humana, você tem sempre pessoas boas ao seu lado. Por isso que eu prezo sempre pelo lado humano, sabe? O lado profissional, ele é fundamental, mas o lado humano, ele é mais ainda, né? Perfeito. Porque às vezes você tem profissionais que são muito bons profissionalmente. Sim. Muito bom. Tem cara que dá um show, cara, que você fica de boca aberta. Põe ele na sala de aula, velho. Né? São coisas muito diferentes. Perfeito. Que as pessoas acabam misturando. Sim. E eu já tive uma experiência, baseado no que você falou, de trazer profissional dentro da escola. Eu já trouxe profissional que o cara era muito bom e que todo mundo queria o cara pelo sucesso. Eu falei, não, vamos trazer. Eu não acho mais, sabe aquela coisa, apanhar para ver? Não, eu trouxe, cara, foi o maior vexame, velho. Primeiro dia de workshop, a sala lotada, lá 30 pessoas, cadê o cara? Eita! O cara chega meia hora depois. Segundo, era um sábado. Segundo sábado, todo mundo lá de novo, cadê o cara? Eu ligo o cara, não, eu tô em tal lugar, o carro quebrou, mal desculpa. Eu falei, caraca, velho, pô, eu tenho que te ligar, velho, pra você falar, sabe? Avisar. Aí terceiro, eu falei assim, ó, cara, terminou, concluí, era um intensivo 4 aulas, eu falei, cara, ó, desculpa, mas aqui a gente tem responsabilidade, velho. Não importa pra mim, você tem um horário, é às 2, é às 2, é às 3, é às 3. Você tem que chegar no mínimo meia hora antes, pra você se planejar, você nunca veio aqui. Sim. Então, não tem jeito, Thiago, o que a gente falou é isso mesmo. Por isso que vocês fizeram várias avaliações lá no briefing de vocês e desistiram. Porque é exatamente isso. Qual é a peça certa para isso, velho? E essa peça, eu já achei que, não, é porque o povo quer essa. Não, então me ferrei, cara. Não dá, não. Até assim, pensando, pô, será que se eu convidar fulano e não convidar ciclano, a pessoa vai ficar chateada e tal? A gente, ao invés de criar algum tipo de relacionamento mais forte com alguns e sim dispor com outros, a gente falou, não vamos fazer nada, vamos deixar do jeito que tá, deixa quem promove os eventos bem, já deixa promovendo, e que quando a gente for convidado tá ótimo, quando não for também, porque quem promove evento eu realmente admiro, porque é de uma disposição e de uma organização que, assim, escolher quem você quer no teu workshop, quem vai agregar com relação a conteúdo, com relação ao teu público, quem vai se conectar e tal. Então, assim, é um mato sem cachorro que eu não tô afim de correr nesse negócio não, entendeu? É muito doido. Quando vieram me oferecer um workshop aqui, o Willis, acho, que ele organizava um evento chamado Dali. Ele veio com um workshop pronto. Falei, pronto, é isso que eu queria, né? Não tenho que me dispor com ninguém, quem tá organizando é o cara só quis locar a escola aqui, trouxe os profissionais, eu divulguei pro público e pronto. E foi um sucesso. E aí, você não se dispõe com ninguém e tal, esse negócio de promover evento não é comigo não, Leandro. Eu deixo isso aí pra quem tem cabeça forte, viu? Coração forte também. É trabalho, cara. Eu promovo há 5 anos, né? Promovo tanto baile quanto intensivo, workshop, é difícil. Sim. É difícil. O que eu tô gostando de fazer é isso aqui, ó. Isso aqui é mamata. Trocar ideia é gostoso. É trocar ideia com a galera que a gente gosta, é conversar, é bate-papo. Muita gente vem falar, até tu se preocupou, né? Como é que funciona e tal? Tem algum roteiro? Eu falei, não, gente, não tem roteiro não. Eu vou perguntar sobre a tua história, vamos trocar ideia e é assim, entendeu? É um papo descontraído, sem muita programação, porque eu gosto de deixar isso aqui natural, gostoso. Quando isso se tornar uma obrigação, aí vai começar a sair da linha de raciocínio do porquê eu criei o podcast. Um amigo até me falou assim, qual é o propósito do Dança Podcast? Eu falei, é o Thiago conversando com o Leandro, conversando com a Érica, conversando com a Flávia. Então, assim, é o Thiago conversando, uma promoção não, é um evento onde 2 pessoas se reúnem ou mais, né?
para conversar, para trocar ideia. E mostrar um pouco da realidade do Leandro, de como ele foi pra dança, como ele começou, contar um pouquinho, até por curiosidade minha, eu quero saber mais, quero me conectar mais. Então eu tô sabendo de histórias aqui que eu nunca imaginei, de pessoas que são do Rio, de São Paulo, daqui da Baixada Santista, dos meus alunos, de alunos de outras pessoas. Então, abre um leque de conexões muito forte pra mim. Então, eu tô me conectando mais com as pessoas. Através de uma coisa gostosa, descontraída, que é só um papo. Cara, e você deve continuar com esse trabalho, independente da pandemia, tá? Como diz, a gente desenvolve coisas boas. Você tem uma coisa muito boa, que é a forma de se expressar, a forma de falar, a forma de gesticular. Então, você é muito bom nisso, cara. Lógico, além da sua dança, né? Não vamos falar aqui, vamos falar do Thiago. E você está fazendo, eu olhei, né? Vários podcasts, inclusive, eu olhei lá com várias pessoas, né? Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom mesmo, né? Por isso que eu falei, fiquei agradecido aí e continue, cara, valeu, porque tem muita história pra galera saber. Sim. Porque se um dia alguém fala assim, meu, qual que é a sua história, tal, eu falei, meu, olha no podcast lá do Thiago, tal, eu mando um link pro cara, que as pessoas às vezes realmente não sabem. Perfeito. E é um bate-papo descontraído que as pessoas falam, pô, eu quero saber quem é o Leandro. Eu sou um cara muito de ver documentários, né? Saber a história, tudo. Eu sou um cara muito difícil, né? De a raiz de cada coisa. Então, eu achei aí o seu programa, Dança Podcast, primeiro nome muito bonito, né? E a ideia muito, muito legal, né? E você tem uma coisa muito boa que você está atingindo todos os públicos, profissional, professor, aluno, né? Eu conheço alguns que é muito direcionado a só, né, uma pessoa ou só o amigo. Não, você está indo em todos os caminhos, né? O que a gente não admira, tipo, eu vi lá aluno seu, a gente não admira só o outro profissional, a gente admira o aluno também. Perfeito. A gente admira o amigo também. Perfeito. Né? Então, é um ciclo muito grande e parabéns pelo trabalho, cara. Valeu, muito bom. Legal. Aproveitando até falando sobre esse gancho da pandemia, só para não tomar muito teu tempo, como que tá sendo o teu processo na pandemia agora? Vamos falar um pouquinho sobre como você mudou de endereço na pandemia, né? Você tá no novo endereço. E como que tá sendo o teu trabalho? Você tá conseguindo desenvolver algum tipo de trabalho? Ou você tá aguardando o retorno 100%? Como é que tá o teu trabalho hoje? Ei, cara, eu vou falar para você o seguinte. Primeira mudança de endereço, né? Para nós, a gente sempre enxerga oportunidade nas coisas, né? Então, quando a gente fez a mudança em 2015, foi a grande crise de 2015, a gente mudou um prédio, porque se fosse em épocas boas, a gente não mudaria. Então, por isso que a gente foi para o prédio. Agora a gente aproveitou a oportunidade, a gente queria ir para a avenida, hoje a gente estava numa travessa da Avenida Kennedy, a gente queria ir para a Avenida Kennedy, né? Então, a gente aproveitou a situação, lá a gente tinha um custo muito alto, a gente reduziu um pouco o custo, mas fomos para um lugar muito mais visado. Legal. E aí a gente também pensou que essa pandemia demoraria e a gente não ia poder colocar mais 80 pessoas na sala de aula. Então, lá atrás a gente já previa isso. Então, a gente falou assim, a gente precisa ir para um ambiente onde a gente possa colocar menos pessoas e ter mais amplitude. Então, o nosso prédio de 3 andares tinha 3 salas de aula e uma de pilates. Hoje o nosso prédio ele tem 5 salas, ou seja, eu ampliei de 3, aumentei mais 2, mais uma para pilates, que legal. Mais uma área só de bar, né, que é a nossa cantina, e uma área que é loja, né, então eu ampliei minha parte como loja e recepção. Então eu tinha um prédio de 3, mudei para 5, aumentei, ampliei, e reduziu, né, aproveitei os custos. Sim, reduziu os custos. Então eu ampliei algumas coisas. A única desvantagem que eu tenho é que eu tinha um prédio com elevador que não, para mim o elevador não era, até então no início era, depois o elevador não era muita coisa. Então eu peguei um prédio de 2 andares, onde eu tenho 4 salas em cima e 4 salas embaixo. Então, por exemplo, na sala de baixo você tem lá o bar, a cantina, a loja e uma sala de baile. Né, tá tudo ali ao mesmo tempo. E no segundo andar você tem 5 salas de aula.
ou 4 salas de aula onde você está ali, todo mundo interligado. E assim, se eu tinha uma turma de 20, eu posso pôr em 2 salas de 10, entende? E aí, vamos dar um exemplo, um amigo meu, um parceiro, precisou fechar a escola, que eu não quero isso, mas se ele precisar de uma sala para dar aula, ele tem também, eu posso ajudar os meus parceiros, meus amigos. Então a gente teve essa ideia aí, no meio da pandemia, né, e buscar uma oportunidade de ir para a avenida. Então, essa foi uma parte muito boa. A gente nem divulgou que são 5 salas, que são 8 salas no total, que tem bar, para não parecer que a gente está tentando crescer dentro da pandemia, né? Na verdade, a gente buscou opções, né, de sobreviver de uma forma melhor, mas que quando isso passar, a gente esteja, né, bem preparado. Perfeito. É lógico que isso, né, teve um bom planejamento por trás para a gente chegar até aí. Então, hoje a gente tem uma mega estrutura, melhor na avenida, tudo mais. Porém, a gente está fechado. Pelo menos nesse momento aqui, a gente está há um mês fechado, né? A gente optou por algumas opções online, né? Trabalhamos bastante com online, trabalho até hoje. E a gente estava com bastante turmas, né? Porque eu posso ter 5 aulas ao mesmo tempo, bastante turma reduzida, 50%, né? Presencial. A gente estava num retorno muito bom, né? Não posso reclamar. Só que nossos alunos são muito fiéis, tá? Os mesmos alunos que a gente tinha lá, eles continuaram com a gente. Porque a gente não trata o aluno como número, Thiago, a gente trata o aluno como família. Perfeito. Então, para nós ali é família, ou seja, a gente não abandona eles e eles não nos abandonam, porque a gente está junto ali, eu ligo todo dia, falo com um, falo com o outro. A gente nunca lidou o aluno como formal, só número. A gente sempre lidou como família. Então, eles estão com a gente aí, salvo que eles têm algum problema, desemprego e tal, a gente entende, a gente está aí. E agora, né, veio essa nova realidade aí, a gente fechou, é porque a gente quer correr o risco. Desde setembro a gente estava funcionando um novo endereço, não aconteceu nenhum caso, com todos os protocolos, álcool gel o tempo inteiro, máscara 100%, está tudo funcionando muito bem. E algumas aulas online. Quem não optou pelo presencial foi para online. Perfeito. E agora a gente está nessa terceira onda, que eu sinceramente não achei que a gente ia ir para essa terceira onda, mas fomos. Agora a gente está indo para um novo planejamento, né? Então, estamos bastante turma, a nossa galera mantém com a gente, deu uma pausa de um mês aí, e agora a gente está sentando aí para tentar reestruturar. Se a gente vai 100% online, se a gente vai usar as salas para outras coisas, como que a gente vai fazer. Então, hoje a gente não tem uma definição, né? Nossos alunos estão com a gente conversa com eles todos os dias, mas o que mais pega aqui, Tiago, é a questão, e acredito que aí também, a falta de conscientização, né? Porque o meu público, ele é muito certinho, é um público acima dos 30, todo mundo trabalha, home office, e vai lá na escola, faz a atividade física dele, não vai para balada, não vai para baderna, ou seja, a gente é essencial, a gente não corre o risco, a gente corre menos risco dentro da escola do que em casa. Inclusive você fez um vídeo sobre isso também, né? Isso, a gente faz todo o processo muito bom, lá ninguém tira máscara, todo mundo usa certinho. Perfeito. Só que aí a galera faz essa bagunça, vai pro funk, festa, tudo, acaba que os órgãos, né, são obrigados a fechar tudo. Sim. Nesse fechar tudo, eu estou inserido. Ou seja, eu não estou fazendo nada errado, não estou aglomerando, eu tenho mais sala, eu tenho no máximo 10 pessoas por sala, eu tenho todo o projeto lá de distanciamento, só que pela irresponsabilidade dos outros, a gente acaba sendo penalizado. Isso é muito doído, né? Isso faz todo sentido, Lê. Inclusive, eu acredito que até tem um outro ponto, porque eu e você e outros profissionais, outros lugares que estejam sendo cuidadosos realmente, a gente paga também pelos profissionais de dança que não estão sendo. Não só pela galera que é da bagunça, mas também não sei se aí tem bastante, mas aqui tem evento clandestino. Durante a primeira onda que fechou tudo, tinha aula de portas fechadas. O que, se você fizesse com inteligência, com cuidado, eu até entenderia. Tem que continuar trabalhando? Tem. Pro teu pão tá na mesa, você tem que trabalhar. Beleza, então bora, vamos trabalhar. Mas faz isso com cuidado e inteligência. O fato é que as pessoas,
elas olham pro lado e julgam, né? Falando, não, e tal, não tem que trabalhar porque senão vai espalhar a doença e tal. Não, tem que trabalhar, tem que sair de casa, tem que sair de casa. Mas, meu, faz com cuidado, faz com... Meu, você tem que usar máscara, usa máscara. Aqui a gente usa máscara e face shield pra dançar, intervalando entre parceiro e parceira. A gente, a cada troca, usa álcool gel. Tem o tapete de higienização. A gente segue também todos os protocolos, como vocês. E em nenhum momento a gente teve um caso aqui, né? Só quando realmente agora aconteceu a terceira onda, que acabou tudo, que fechou, que teve caso. Olha que loucura. Então, assim... É uma coisa com a gente. Então, assim, eu acredito que as pessoas, elas comprometem a área, né? Elas acabam prejudicando um pouco a área que se fala lá sobre dança, sobre atividade física, sobre bem-estar e tal, porque elas têm que trabalhar, mas elas não fazem isso com um certo pudor, com um certo cuidado. Eu acho que esse é o ponto. Porque pessoas como você, que fazem isso, que tem que fazer isso pra colocar o pão na mesa, mas fazem com cuidado, eu acredito que não prejudica mais ainda a situação do jeito que tá, né? Mais do que já tá prejudicado. Mas as pessoas que fazem isso, que se aglomeram e aí não usam máscara, não se cuidam e tal, a festa em si eu já acho complicado, eu já acho que não é o momento pra ter festa. E aí quando você faz isso ainda sem cuidado, seja a festa ou seja o trabalho, eu acho que tá elas por elas e acaba ficando a mesma coisa. Thiago, existem dois casos aqui, né? Por exemplo, eu sou de um sindicato, né? Eu sou diretor de um sindicato de dança. Vou até falar isso aqui. Legal. Né? Que é o Sindiságio, depois eu até te mando o link. E aí vem muito essa questão, mas você como diretor de um sindicato de dança, como você não está fazendo nada pela classe? Né? E é exatamente o que você está me fazendo. Quando eu levo a pauta para a reunião com os diretores, aí o cara fala assim, tá, mas o sindicato vai dar um tiro no pé. Como? Porque aí você vai brigar por uma classe que você está fazendo certo, que dois está fazendo certo, mas os outros não estão. Como que a gente vai brigar? Eu não consigo nem protelar, por exemplo, eu poderia pegar aqui, vou dar um exemplo, chegar no prefeito, mandar um ofício do sindicato, marcar uma reunião para falar que a dança é uma atividade essencial, que o que eu e você tem a consciência falar isso para o prefeito. E conseguir, né? Só que aí, quem é da mesma classe faz uma bagunça, eu não consigo fazer isso. Vou dar um exemplo para você. Nós temos professores aqui em São Paulo que ele dá aula em diversos lugares, certo? Diversas escolas. Sim. Aí vamos dizer que eu consigo essa liberação aí. Só que o professor, ele dá aula em workshop de sertanejo, ele está em baile final de semana, ele leva toda a galera do final de semana. Na segunda-feira ele dá aula na escola X, na escola Y, na escola Z. Como que eu faço com ele? Porque ele teve no final de semana dando workshop em diversas escolas, teve em diversos eventos que ninguém se cuida, e no dia seguinte ele está na escola dando aula. Ou seja, ele vai estar sendo um vetor, vai estar carregando as o bem-estar, né? Aí eu não vou conseguir brigar por ele, porque eu vou ter que falar pro dono da escola, ó, seu professor não vai poder dar aula na sua escola, aí vai falar, mas como, ele é minha base. Aí é uma briga que eu nem consigo entrar. Perfeito. Mas Leandro, você não vai fazer nada? Não posso, porque infelizmente, né, tem evento aqui de sertanejo que tem 100 pessoas, 120, e ninguém usa máscara. Né, nós temos profissionais aí que morreram, né, novo, com 23 anos, por conta disso. Verdade. Né? E aí, como que eu vou brigar por essa classe se eles não fazem por onde? Sim. Aí eu acabo me ferrando, porque meu público é certinho, não sai. E também quem faz certo, por exemplo, a gente que na escola, final de aula, você conscientiza todo mundo. Né? Tem esse trabalho que a gente faz, por isso que a gente é essencial. Galera, nós precisamos cuidar um do outro, evite sair. Então a gente acaba conscientizando e colocando isso na cabeça dos nossos alunos. Eu não posso, porque à noite eu vou na aula de dança, eu preciso cuidar do meu amigo que está lá. Então a gente acaba fazendo um trabalho de conscientização dentro da escola muito bom. Perfeito. Né? E a galera se preocupa com o outro. Você está ali lado a lado e você é um formador de opinião. Sim. Uma vez que você fala isso para o seu aluno, ele vai pensar, caraca, velho, o Thiago falou,
Me chamaram para um baile clandestino, mas eu botei uma aula com a minha galera lá, eu não quero levar o que você falou, sabe? Você é um formador de opinião, uma pessoa que ele acredita. Só que a gente faz tudo isso certinho, a gente não pode, pela própria classe que destrói. Cara, é triste, viu? Perfeito. Mas... É bem complicado mesmo. E o que a gente pode fazer agora, infelizmente, a única solução é se adaptar, né? É se adaptar. Por mais que seja uma coisa boa, que a gente aprenda, procure novos recursos e tudo mais, o 100% que a gente poderia dar é no presencial. É no presencial. E muita gente fala assim, o Thiago tá se dedicando ao online e tal, pra você é fácil, porque você trabalha com... Já lidava com online. E não, eu preferia 1000 vezes estar em contato com os meus alunos. Tem gente que tá sofrendo, que eu gostaria de estar frente a frente, dançando, conversando, interagindo, fazendo essa pessoa sorrir. E assim, por mais que eu goste do online, eu vejo que a galera tá sofrendo. A galera se diverte no momento da aula, mas depois eles estão sozinhos em casa, trabalhando em home office. Então, assim, isso pode ser bom parcialmente, para eu me adaptar, para eu construir uma nova forma de atender a galera. Tem gente que a gente atende aqui de São Carlos, por exemplo, de Cubatão, do Guarujá, de São Vicente, enfim. Então a gente atende uma galera que a gente talvez não conseguiria atender no presencial. Tem seus prós e contras. A gente se diverte, a gente sorri, chora, só que eu vejo que o pessoal tá se tornando cada vez mais... tá ficando cada vez mais triste com esse isolamento. Então, assim, se fosse para escolher, eu com certeza optaria pelo presencial. Só que o fato é que a galera, infelizmente, não tem consciência. Eles trabalham com essa irresponsabilidade. Ficam fazendo eventos sem máscara, todo mundo se reúne. Aqui, Leandro, você não tem noção do quanto de evento tem. E eu entendo que a galera precisa ganhar dinheiro, precisa trabalhar, mas, fazer isso sem máscara, sério? É muita irresponsabilidade. E aí... Oi, perdão, pode falar, querido. É que eu acho, Thiago, que a galera não precisa pensar em ganhar dinheiro, a galera precisa pensar em sobreviver, cara. Exato. Né? Fazer evento para ganhar dinheiro não é um momento. Sim. Eu preciso fazer um evento para sobreviver, então eu vou me preocupar com isso, para que eu ganhe um dinheirinho, para que eu ponha comida, porque, sabe, as pessoas precisam sobreviver. Sim. Então eu tenho que fazer isso, vou restringir a isso, sabe, tem que tomar um cuidado. Cara, final de ano eu faço festa final de ano de 350 pessoas, 400. Eu fiz uma festa para 40 pessoas, todo mundo de máscara, consciente, né? Esse aqui é o problema, né, cara? Pode continuar aí. Então, que eu ia falar que tá todo mundo correndo riscos, trabalhando, né? E cada um tá disposto a correr uma porcentagem de risco. Eu, por exemplo, eu falo sobre essa galera que é descuidada, que é meio que eu considero irresponsável, mas tem gente que não tá nem fazendo isso, que não tá saindo de casa pra nada, e olha pra mim e fala, eu sou irresponsável pelo fato de eu estar reunindo algumas pessoas numa sala e tudo mais, né? Tem seus níveis de aceitação com o risco que você tá disposto a correr. No momento que eu decidi voltar a trabalhar, eu sei que eu correria riscos. Por mais que eu seja cuidadoso, que eu dance de máscara, face shield, que eu troque de roupa, que eu tome banho a cada troca de aula, porque eu não faço aulas sequenciadas. Por mais que eu esteja sendo cuidadoso, tem alguém que vai olhar e vai falar, eu não estou disposto ou disposta a correr o risco que o Thiago está correndo. Eu acho que é desnecessário nesse momento. E não é, para mim é necessário. Eu preciso ganhar o pão de cada dia, né? Eu preciso... E o Leandro também está disposto a correr o nível de risco que ele colocou para ele ali, sendo cuidadoso no nível dele. E vai ter alguém que vai olhar e vai falar, eu não acho que esse é o momento de correr esse risco, entende? Então, assim, a gente também entende que tem pessoas que não estão se colocando nesse papel e olham pra gente e podem achar que a gente está correndo um risco desnecessário. Mas eu acredito que, seguindo os protocolos que a própria Organização Mundial de Saúde colocou, é uma forma da gente
olhar e falar assim, tá, dá pra gente trabalhar com inteligência, com cuidado? Então vamos trabalhar. Afinal, se o Brasil quebrar do jeito que já tá quebrando, se todo mundo quebrar, não vai ter mais local pra gente dançar, não vai ter mais local, não vai ter mais empresa, a gente vai... Empregos se perdem, eu não tô falando só sobre a dança, eu tô falando no geral, né? Se o Geral. tamanho da escola do Leandro quebrasse, quantas pessoas perderiam a oportunidade de trabalhar? Entre outras escolas. Então, assim, é muita coisa em jogo. E eu sei que é muito fácil olhar pro lado e falar, eu não correria esse risco. Mas eu acho que também dá pra fazer de uma forma inteligente, de uma forma cuidadosa. Thiago, eu acho o seguinte, as pessoas, elas estão aqui, ó, ou no limite do extremo, ou do não é nada. Eu até fiz um vídeo lá atrás, falando, a gente tem que chegar no equilíbrio, cara. Pra você ter uma ideia, tem uma história de um cara aqui que ele pegou a Covid, ele ficou 30 dias internado com oxigênio, e ele não acredita, ele falou que ele pegou uma pneumonia. Ele Caramba! não, ou seja, ele sabe, mas ele não aceita. Que é isso? Isso aí não, isso aí é uma gripe. Eu peguei a pneumonia, né? E aí ele não cumprimenta as pessoas. As pessoas vão cumprimentar ele, a pessoa faz assim, ele quer isso, pega na mão aqui e tal. Quer dizer, ele não acredita, ele não nem respeita a opinião do outro. Uhum. E tem aquelas também que tá na neura, tá lá em cima, que acho que não pode nem abrir a janela, né? Perfeito. Que não Eu pode nem era passar assim. perto de você. Que não pode nem passar perto de você. Então, assim, você tá na neura aqui. Se você ficar na neura, você não sobrevive, cara. Você vai entrando numa nuvem negra, a cada momento vai ficar pior. E se você tá aqui, você tá matando pessoas. Então você tem que tentar chegar a um equilíbrio. Perfeito. A partir do momento que eu abrir a porta, eu tô correndo risco, né? Ah, mas eu não corro risco ir na escola de dança. Mas você não vai na padaria? Você não vai no mercado? Você não vai no sacolão? Né? Lá as comidas, todo mundo pegou o tomate, pegou as coisas, pegou lá com a mão, você não sabe. Na escola a pessoa entrou, já higienizou a mão, né? A pessoa está de máscara. Então, por exemplo, lá na escola tem o tapete de higienização de pé e o totem, né, na entrada. Uhum. Quando ele termina de subir a escada, já tem álcool, tudo. Então, as pessoas não entendem isso. Então, ele julga você, ele julga o risco que a gente está correndo, mas ele não julga que ele vai no mercado, que ele vai na padaria. Sim. Então, é você entender o equilíbrio. Não lá, não aqui. Putz, para eu sobreviver, porque tem muita coisa em jogo que você falou, velho, a gente precisa viver. Sim. Só que também, se você fica na neura, você fica em casa, você começa a enlouquecer. Sim. Quer dizer, a gente leva para os nossos alunos, cara, entretenimento bem psicológico. Tem pessoas que têm diabetes, tem que fazer educação física, tem que fazer uma atividade física. A pessoa vai atrofiando em casa também, daqui a pouco ela está doente, desenvolver uma série de coisas. Como resolve isso? Perfeito. Então, sabe, essa conscientização, as escolas de dança, elas poderiam todas se unir e trabalhar esse caminho aí e dariam certo. Esquece evento, esquece workshop, esquece... Vamos pensar sabe, em trabalhar para sua atividade física e mental. Isso, vamos trabalhar com 5 pessoas por turma, vamos. Todo mundo ia fazer isso, você ia melhorar a conscientização mental da pessoa, a atividade física, e não iria acontecer nada, que ela está correndo menos risco do que em casa. Perfeito. Perfeito. Eu acho que isso que você falou sobre uma ida no mercado, uma ida ao banco, se você não fizer isso com cuidado, você também está exposto e exposta. Então, você troca 6 por meia dúzia, né? E assim, eu não digo que você tem que fazer a dança, qualquer atividade, né? Tem gente que tá fazendo pilates, tem gente que tá fazendo, sei lá, musculação. A dança, se a dança é a tua válvula de escape do dia a dia, se é ela que te faz bem, vem pra dança, né? Pelo menos tenta procurar um local que seja cuidadoso. Teve até uma situação que a moça falou assim, quando ela chegou aqui na aula, ela falou, nossa, vocês são cuidadosos ao extremo, né? Aí eu parei a aula e conversei, né? Falei, vocês preferem ir no local que esteja cuidando de você, preservando pela tua vida, ou pra um local que não tá nem aí? Que você, na verdade, quanto mais gente numa sala, melhor. Os números são importantes. Então, assim,
o que a gente tá fazendo aqui pode ser até um pouco paranoico. A questão da máscara, do face shield, o álcool gel a cada troca. A minha frase antes era assim, agradece e troca. Agora agradece, higieniza e troca. A minha mãe até fica me zoando. Porque a cada troca é álcool gel na mão. Álcool gel na mão. Então, assim, eu preferiria, se eu fosse aluno, estar num local que cuidasse da minha vida. Que lesasse, que preservasse a minha vida, né? É mais fácil você permanecer vivo para continuar fazendo as aulas, não é? Para você cuidar da sua saúde e principalmente para você cuidar das pessoas que estão à sua volta. Porque muitas vezes você não é lesado, mas você lesa outras pessoas que estão no teu dia a dia, né? Porque você pode estar bem, tranquilo, mas às vezes você acaba prejudicando ou até matando alguém perto de você por você não ser cuidadoso. Então eu prefiro ser esse cara cuidadoso que quer continuar vivo, que quer continuar bem e que quer que as pessoas à sua volta estejam bem. Correto, cara. Eu acho perfeito sua linha de pensamento. Eu acho que é isso, porque assim, a pior coisa é você, né? Essas pessoas que estão aí que nem louca, ela carregar para a história dela que ela matou alguém, né? Porque, eu não me cuidei, não fiz nada, alguém pegou de mim. E como é que você vai carregar isso na consciência, perfeito, cara? Perfeito. Eu converso com meus alunos, eu falo, galera, a gente pode pegar aqui, mas todos nós vamos ter a consciência que nós fizemos o nosso melhor. Perfeito. Né? Foi algo que aconteceu. Então ninguém aqui, se acontecer alguma coisa, vai sair culpando alguém. Não, todo mundo fez certinho, né? E lá na escola, por exemplo, teve um aluno que ele pegou na empresa. Ele foi na aula e aí ele teve o sintoma. Fecha a escola por uma semana, aquela turma ninguém vai, todo mundo isolamento. Fechou, ninguém teve nada, volta normal, 14 dias depois. A gente faz todo esse trabalho aí. E nossos alunos são tão conscientes que se a rinite dele ataca, ele já não vai na aula. Perfeito. E ele fala, a rinite atacada hoje, pode ser um sintoma, eu não vou esperar melhorar. Porque é aquilo que eu falei, a conscientização, a gente conversa todo dia sobre isso. Sim. Né? Só que aí as pessoas não verem isso, o órgão só vê os errados, a gente faz tudo certo, só que se você abre aí, você parece que tá vendendo maconha, né? Tem que abrir escondido. Parece que você tá vendendo droga, velho. Não, você tem que trabalhar, sobreviver. Né? Eu não tô fugindo de nada, eu tô fazendo certo, mas o certo parece que é errado. Né? Enquanto isso, a polícia não consegue entrar. Aqui mesmo teve um baile funk na frente do hospital, né? Que tava com 2.000 pessoas. E aí um médico, não aguentava dentro do hospital a situação do Covid e ele ligou pra polícia. A polícia foi lá e falou, não, a gente não pode fazer nada, a festa já tá instaurada. E rolou a festa a noite inteira na frente do hospital. Aí você fala, caraca, velho, né? Você não dá pra acreditar, velho. Lá provavelmente eles estavam vendendo droga. Aí pode, né? Aí pode. Aí pode, a polícia não faz nada. É incrível, é incrível. Desgraceira. Bom, gente, conversei aqui com meu amigo, profissional de danças de salão há quase 20 anos, né? Leandro Jesus. Se você quiser acompanhar mais o trabalho dele, segue ele no Instagram, Leandro Jesus Profissional, ou no Facebook, Leandro Jesus. Tem Facebook, Instagram, tem canal no YouTube também, Lê? Tem canal no YouTube, Leandro Jesus Oficial. Legal, Leandro Jesus Oficial também no YouTube para você acompanhar os vídeos. E não esquece também de se inscrever no canal aqui que você está assistindo, que está produzindo conteúdo para você gratuitamente, que traz essas pessoas maravilhosas para contar a história delas. Então, se inscreve no Dança Podcast, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa seu like, seu comentário também sobre o que você achou da história do Leandro Jesus. Lê, todo final de programa eu peço agora eu tô pedindo pro convidado gerar uma palavra de acordo com o que você apresentou aqui, a tua história. Se você pudesse resumir a tua história em uma palavra. Perseverança. Perseverança, perfeito. Então, a palavra de hoje, você que ficou aqui com a gente firme e forte, comenta aí. Perseverança é a palavra de hoje. Maravilha? É isso aí, Thiago. Gostaria de agradecer a você, né, pelo convite, né, pelo bate-papo, pela ideia, né, você é um profissional que eu admiro.
E é muito bom essa troca entre profissionais. A todos que estão assistindo ou que vão assistir aí, né, agradeço demais, né, contar história é sempre bom, em vez de a gente ficar olhando notícia ruim, vamos ver as histórias boas, vamos ver as histórias dos amigos, e vamos para a luta, né, a gente tem uma causa aí que é a dança, quer trazer o bem-estar para as pessoas, isso é incomum entre eu e você e diversos outros profissionais, então desde já quero agradecer a você e toda a galera da Baixada aí que sempre está junto comigo, sempre me atende aí, sempre me recebe com o maior carinho. Valeu. Foi um prazer estar aqui com você pelas telas, meu querido. Valeu, meu querido. Valeu pelo teu tempo mais uma vez. E você também que está assistindo, valeu pela tua audiência. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio.